Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Marques, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFAM e hoje eu vou abordar com vocês um tema que é de conhecimento de vocês no nosso dia a dia, está presente no nosso dia a dia, só que de alguma forma acaba passando despercebido. Então, eu vou citar alguns pontos, eu vou reforçar alguns pontos para que a gente possa entender melhor do que o tema traz para a gente relacionado ao título, por exemplo, da natureza ao laboratório, a transformação da biodiversidade em inovação científica. O que que vocês entendem quando eu falo da transformação da biodiversidade em inovação científica, por exemplo? Bom, a biotecnologia, ela tem como um dos seus principais pilares ali a capacidade de transformar recursos naturais em aplicações tecnológicas aplicadas à sociedade, não é mesmo? E muitas das vezes esse processo que integra aí a biodiversidade, que integra o conhecimento científico, tem início lá na natureza, ou seja, quando a gente escolhe uma espécie de interesse, quando a gente escolhe um, um local de interesse para estudo, entre tantos outros fatores, acaba terminando em um produto no laboratório. Então, é de conhecimento de vocês. A biotecnologia, ela vai estar presente no nosso dia a dia, né? Desde o café da manhã ao remédio que nós tomamos para tratar alguma enfermidade, até mesmo antes de dormir. Ela já faz parte da nossa rotina. Então, quando a gente vai ao médico, por exemplo, e somos submetidos a um procedimento que exige vacina, que exige, né, a injeção, nós já conseguimos ver técnicas da biotecnologia, como o uso de anticorpos que vai interagir com antígenos, né, para poder fazer com que haja ali um reconhecimento desses antígenos, saber como funciona a resposta dele no nosso organismo para poder tratar, né? Além disso, o mapeamento genético, uma técnica da biotecnologia, por exemplo, é fazer o mapeamento do material genético para detectar possíveis genes que possam ser expressos em doenças no indivíduo. Então, a biotecnologia, ela já ajuda a fazer essas descobertas, né? E os medicamentos e antibióticos, como vários grupos de remédios que nós tomamos ou que nós temos esse conhecimento, como os antibióticos, como os anti-inflamatórios, tudo isso com devido fim. Ou seja, durante o processo da formulação dessas técnicas, foi utilizado ali algum recurso natural, algo relacionado a recursos naturais, para poder fazer com que haja, desde do uso de compostos químicos feitos ali, produzidos por micro-organismos, não é mesmo? Até a produção de medicamentos ó, na nossa alimentação. Por exemplo, no café da manhã, ali quando comemos um pão, tomamos um iogurte, ou até mesmo quando vamos à feira e escolhemos aquele produto mais chamativo visualmente, não é mesmo? Ninguém vai querer escolher um produto feio. Então, a biotecnologia, eu vou explicar um pouco mais à frente de quais formas elas podem ser aplicadas, né, para que chegue nesse produto, assim, exemplificando, na agricultura, no meio ambiente, para que possa fazer ali plantações com precisão, ou seja, selecionar sementes que tenha mais fertilidade em determinados períodos do ano, ou que germinem mais. Na indústria, em produtos de consumo, para uso de limpeza, tirar manchas, ou seja, o uso de enzimas para tirar manchas, utilizar produtos biodegradáveis, né? Vou dar um exemplo muito clássico aqui para vocês, a troca de materiais plásticos por meio de produtos feitos com papéis, e também ali na utilização desses recursos naturais para diminuir o impacto de emissão de gases, principalmente na indústria, né, relacionado à indústria, e que tem o mínimo de impacto no meio ambiente. Então,
a gente consegue ver uma gama de áreas, uma gama de aplicações que a biotecnologia vai estar presente no nosso dia a dia e que, de forma o nosso dia a dia ser recorrente, assim, ser muito agitado, ou a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes. Então, por meio dessa vasta área de aplicação, precisamos relembrar, né, o porquê que ela está em tantas áreas. É porque a biotecnologia, essa ciência, faz o uso, né, de um organismo, exemplo para vocês lá dos micro-organismos, com vírus, fungos e bactérias, ou componente dos organismos, com os plasmídeos, os metabólicos produzidos por esses micro-organismos, ou qualquer outro sistema biológico para fazer um produto ou um processo. Ou seja, tudo isso está integrado em uma área multidisciplinar, que junta várias áreas de atuação, como a engenharia genética, a biologia molecular, entre tantas outras áreas, possibilitando o surgimento desses produtos provenientes aí dos recursos naturais ou até mesmo de técnicas avançadas da biotecnologia. Bom, a biotecnologia, como eu falei para vocês, ela tem muitas áreas e a gente pode classificá-las elas em cores. Por exemplo, a biotecnologia verde está associada ali a técnicas, a metodologias ambientais, agroflorestais, a vermelha na área da saúde, a branca relacionado à indústria, a azul, a vida marinha. Então, dentro dessas áreas de atuação, tem as suas aplicações, como na área da saúde, eu falei agora há pouco no desenvolvimento de fármacos que vai possibilitar fazer ali o tratamento, né, ou fazer o mapeamento de doenças, que vai possibilitar também o desenvolvimento de máquinas sofisticadas, bem atualizadas, a gente já vê isso nos grandes hospitais, procedimentos, exames que duravam dias ou meses, hoje já podem ser feitos em minutos, e tudo isso resulta no diagnóstico e na prevenção de doenças, né? A verde aqui, por exemplo, fazer a cultura de tecidos vegetais para que possa selecionar ali uma característica desejada para que tenha uma positividade, seja bioeconômica, seja da área alimentícia, entre tantas outras aplicações. Na indústria, fazer ali a conservação, né, visando ali a conservação dos recursos como o solo, como a água, e ali a biotecnologia marinha, né, utilizando os recursos aquáticos para gerar biocombustíveis e alimentos provenientes ali desse meio. Além do violeta e dourado, que está relacionado à ética e à biossegurança de todas essas áreas, ou seja, assim como qualquer outra área, precisa ter um regimento para que é, essas condições possam ser aplicadas de maneira ética e que cada área tenha ali os seus direitos, tenha as suas obrigações também. Para esse tema, como recurso natural, eu selecionei aqui a área verde, como eu citei para vocês, está relacionado à área ambiental. E dentro dessas aplicações, além lá da cultura de tecido vegetais, tem algumas outras aplicações, como o cultivo de espécies que sejam mais resistentes a processos ambientais severos, como a seca ou a cheia, não é mesmo? A proteção ali de plantas ou desenvolver metodologias que atuem no controle biológico de pragas, a fazer a biorremediação, né, atuar ali para utilizar os recursos como a água, o solo, a nutrição e o biofertilizante, tudo isso sendo produtos relacionados à área da biotecnologia verde. E aqui os exemplos que eu trago para vocês é exatamente tudo isso que eu falei, o uso da biotecnologia para gerar ali um produto que seja aproveitado, né, de forma positiva ou visando ali de forma positivamente a área. Aqui podemos ver a manipulação de um produto selvagem, para quem não sabe, essa aqui é uma banana selvagem,
e ao longo de muitos anos elas foram sendo manipuladas geneticamente para que a gente consiga ter hoje esse fruto que vende nas feiras mais chamativos, mais aproveitoso em termos de alimentação. Então, tudo isso são técnicas da biotecnologia para o uso, ou seja, do nosso dia a dia. Ali a cultura de tecido vegetal, visando o melhoramento genético para que seja mais resistente a condições severas, como já citado, que essa espécie tem uma característica desejada por meio desse estudo ali fazer a produção de biofertilizantes também, sempre visando ali o uso de recursos naturais e que tem um impacto o mais positivo possível para o ambiente. Bom, então nós moramos em uma região que tem alto potencial biotecnológico, justamente pela sua alta biodiversidade, como plantas medicinais, muitas plantas medicinais, micro-organismos únicos e que são utilizados por meio da biotecnologia para gerar um produto que tem como matéria-prima esses recursos naturais. Um exemplo disso, desses recursos naturais, nós temos aqui a copaíba, uma planta nativa da região amazônica, com as suas atividades aí, com seu potencial antimicrobiano e anti-inflamatório, em que com a manipulação, com a ajuda ali da biotecnologia, pode ser implementado em diversas áreas, como a área farmacêutica, a área de cosméticos, entre tantas outras áreas aí aplicadas. A andiroba, com seu potencial anticicatrizante, também da mesma forma como a copaíba, o guaraná sendo utilizado como estimulante em muitas áreas. A gente vê muitos atletas utilizando, né, de produtos provenientes do guaraná para ter alta performance em treinos. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, alguns corredores utilizam, né, de estimulantes que tem aí nos seus compostos a utilização do guaraná, justamente para visar um potencial benéfico para aquele fim, ou seja, para render mais no treino, para aguentar longas distâncias. E como micro-organismos, eu posso falar para vocês sobre os micro-organismos endofíticos, ou seja, aqueles que vivem dentro das plantas, que produzem alguns compostos químicos, né, como os metabólitos secundários, que vão ali ser agregados com um potencial farmacológico. Então, como é que funciona? Onde eles estão presentes, na verdade? Tem uma planta hospedeira, então esses micro-organismos, eles estarão associados aos seus tecidos, né, no espaço intracelular, dentro das células, sem causar um dano aparente à planta, sem causar ali algo negativo à planta, justamente porque eles vivem em simbiose com essa planta, tendo ali uma ajuda mútua entre os dois, né? Uma possibilitando ali dando açúcares, nutrientes, enquanto o outro é, oferece ali ou desenvolve, produz hormônios que vai ter ali ajudar a planta a contra pragas ou ter ali estimular ela a crescer mais ou aguentar condições ambientais bem mais severas. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como funciona o procedimento que foi citado lá no início, né? Como eu falei que esses processos normalmente têm seu início na natureza ou numa atividade de campo até o laboratório, principalmente utilizando os micro-organismos endofíticos. Então, a gente faz a identificação do material biológico de interesse, pode ser uma planta, qualquer outro material biológico, e a gente utiliza alguns componentes, né, algumas estruturas desse material biológico, que podem ser as raízes, podem ser os galhos, as folhas, entre outras estruturas. Depois que a gente faz esse levantamento, a identificação, toda a triagem certinha, a gente leva para o laboratório, em que ele vai passar, em que esse material biológico vai passar por um processo de desinfestação, ou seja, para eliminar todos aqueles micro-organismos que não é do interesse do estudo. O interesse do estudo desse exemplo são os fungos endofíticos. Então, aqui a imagem mostra as raízes, mas podem ser as folhas. Então, nos casos das folhas, né, o exemplo que eu posso dar para vocês aqui,
passa por um processo de desinfestação, um processo de lavagem com sabonete neutro, com detergente neutro, e depois vai passar por uma série de produtos, como o álcool, o hipoclorito de sódio, a água destilada, justamente, né, a fim de eliminar esses micro-organismos que não são do nosso interesse. Então, depois que a gente faz esse processo de desinfestação, é levado para são utilizadas placas de Petri contendo meios de cultura, que vai variar de estudo para estudo, o uso do meio de cultura BDA, em que algumas estruturas, né, algumas partes dessas folhas serão inoculadas dentro dessas placas, a fim de obter fungos, né, em que eles irão se proliferar, em que a gente possa fazer os procedimentos seguintes. Então, esses recortes são inoculados nas placas de Petri, vai haver ali o crescimento fúngico, e depois que faz, né, depois que a gente observa esse crescimento fúngico por um determinado período de tempo, a gente vai fazer a purificação desses, a gente vai fazer a purificação dessas colônias. Então, a gente faz ali uma análise macromorfológica, observa se os fungos têm aparências diferentes, então essas características a gente vai selecionando e aplicando, inoculando novamente várias placas, né? Até que chegue ali numa colônia pura, como mostra aqui o exemplo da imagem, na primeira placa de Petri, várias colônias, e aqui a gente já começa a separar a fim de obter colônias que apresentem apenas uma característica sem contaminação. Então, depois que a gente faz ali a purificação, a gente vai fazer o repique, ou seja, vamos aumentar o número dessas placas, desses fungos puros, né, digamos assim, que apareceram nessas placas. E depois vamos passar ele por um próximo procedimento, que é o cultivo em meio líquido, justamente para que eles possam ali produzir, estimular a produção de metabólitos secundários. Então, ele fica em um determinado período de tempo em meio líquido para que eles possam produzir seus metabólitos secundários, e que a gente possa passar para um outro processo, que é fazer ali um extrato bruto desses fungos, ou seja, a gente seleciona os fungos de interesse, faz o extrato bruto deles e passa por uma técnica chamada de cromatografia em camada delgada comparativa. Cromatografia em camada delgada comparativa, justamente para a gente fazer uma triagem desses metabólitos. Ó, qual extrato é fúngico que produziu mais metabólito, qual extrato apresentou menos metabólitos secundários, e a gente passa para um outro processo depois disso, que é analisar ali as atividades biológicas desses fungos, né, desses extratos produzidos por essa colônias. Então, essas atividades podem ser atividade antibacteriana, citotóxica, antifúngica, antioxidante, e, no fim, a gente vai ver qual extrato bruto apresentou mais atividades frente a esses testes. Então, a gente seleciona os extratos que apresentaram mais características e atividades biológicas, e, no fim, esses extratos, né, essas atividades biológicas, a partir das atividades biológicas, a gente pode fazer ali o fracionamento desses metabólitos secundários, né, em coluna aberta, justamente para que a gente possa separar cada metabólito secundário. Então, depois que faz totalmente esse processo, faz a caracterização desses metabólitos secundários, eles podem ser aplicados biotecnologicamente em várias outras áreas. Podem ser implementados em um produto farmacêutico, pode ser implementado numa medicação, entre uma variedade de, de áreas em que ele pode ser aplicado, né? Esse exemplo aqui. Então, em laboratório, muitos procedimentos possam ser feitos, claro, eu resumi muito
o procedimento no exemplo anterior, ainda é feito entre esses processos outros procedimentos, mas de maneira geral funciona dessa forma. E aqui eu trouxe alguns trabalhos para vocês que mostram, né, como esses micro-organismos têm tanto potencial biotecnológico, como nesse primeiro trabalho que mostra que a atividade antimicrobiana de fungos endofídicos foram isolados de plantas tóxicas da Amazônia. Então, cada vez mais, essa área tem mostrado resultados promissores biotecnologicamente, né? Olha esse outro aqui que mostra que a avaliação do potencial biotecnológico dos endofígicos associados a espécies de ocorrência amazônica, uma revisão. Então, pela biodiversidade que a nossa região tem, ainda falta muitos outros estudos para que possam ainda ser evidenciadas muitas outras atividades relacionadas aos fungos endofídicos, né? Olha isso aqui, os fungos endofídicos revelam compostos inéditos com potencial herbicida e antifúngico, ou seja, esses metabólicos podem ser aplicados em diversas atividades biológicas, não é mesmo? Então, outras aplicações, agora não mais relacionadas com os fungos, né, endofídicos, mas sim de uma maneira geral, de uma maneira biotecnológica, é, essas evidências, essas atividades têm grandes impactos em muitas áreas, principalmente na área da saúde, como, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês, né, esse estudo que eu trouxe para vocês, que o Brasil será o primeiro a produzir a escopolamina, ou seja, uma substância isolada de uma planta que será implementada no Buscopan, um medicamento muito utilizado para desconfortos abdominais. Então, a gente consegue observar que a biotecnologia, principalmente ligadas a produtos naturais, ela tem uma vasta, uma ampla esfera em que ela pode ser inserida com grandes impactos na sociedade. Ou seja, uma substância isolada de uma planta que tem no nosso território utilizada num fármaco de grande potência, né, como o Buscopan. Então, para finalizar, a biotecnologia ela conecta, né, a natureza, como eu citei, principalmente a biotecnologia ligada a produtos naturais, a recursos naturais, a natureza, que vai ter seu início lá nas atividades de campo, que vai integrar o conhecimento tradicional, ou seja, aquela vivência é, junto à natureza, dos indivíduos junto à natureza, com o conhecimento metodológico, que é o conhecimento científico, a fim de promover os testes, as evidências, para que possa ter um fim extremamente útil, né, como produto aí para a sociedade, solucionando muitos problemas que acarretam ainda hoje em dia. Então, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês. Obrigado e eu estou à disposição.